Oi, meu nome é Dimas de Oliveira e eu gostaria de falar aqui a respeito de traduções da Bíblia. Eu gostaria de analisar a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, editada pelas Testemunhas de Jeová. Muitas pessoas criticam essa tradução, até mesmo pessoas sinceras, por não entender, e eu vou usar aqui como base. Eu achei por bem considerar com vocês aqui o valor dessa tradução no Novo Mundo. E eu vou usar como base a tradução João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Por quê que eu vou usar a tradução João Ferreira de Almeida? Por ela ser uma tradução respeitada e muito usada aqui no Brasil, principalmente pelas pessoas evangélicas. E nós também a respeitamos. Por isso que nós vamos fazer aqui essa análise para mostrar que muitas pessoas criticam a tradução do Novo Mundo sem realmente saber o que de fato estão dizendo. Não estamos criticando aqui as motivações das pessoas, né? Pessoas que às vezes dizem isso são pessoas sinceras, mas por serem mal informadas, vamos analisar aqui realmente o valor dessa tradução. Uma tradução, para que ela possa ser bem compreendida, ela precisa ter um português atualizado. Então nós vamos analisar aqui a diferença da tradução do Novo Mundo para a tradução de João Ferreira de Almeida, no que diz respeito ao português atualizado, textos acrescentados e também a coerência. Vamos ver aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 4, a tradução João Ferreira de Almeida, como reza aqui esse texto. 5,4 de Efésios diz assim: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Já que você lendo essa passagem de Efésios 5,4, você consegue entender o que significa torpezas, parvoíces, chocarrices? Foi perguntado ao professor universitário, certa vez, o que significa essas palavras. Ele disse que não entendia, não sabia o que era, a menos se usasse um dicionário antigo. Vamos ver essa mesma passagem, essa mesma referência, como é que reza aqui na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Diz assim: nem conduta vergonhosa, nem conversa tola, nem piadas obscenas, coisas que não são decentes, mas antes ações de graça. Então não fica mais fácil ler na tradução do Novo Mundo o que significa torpeza, que é conduta vergonhosa, parvoíce, piadas obscenas, chocarrices, que é coisas que não são decentes? Com certeza fica mais claro. Todo o texto aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, que diz respeito a palavras que não são usadas hoje pelas pessoas comuns. Gálatas capítulo 1, versículo 8, na tradução João Ferreira de Almeida, um amigo que está analisando sem paixão, sem preconceito essa pesquisa, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Qual é o significado da palavra anátema? Bem, poucas pessoas hoje sabem o que significa, mas quando nós analisamos aqui na tradução do Novo Mundo, esse mesmo texto diz o seguinte: no entanto, mesmo que nós, caso os apóstolos, ou um anjo do céu vos declarássemos como boas novas algo além daquilo que vos declaramos como boas novas, seja amaldiçoado. Então a palavra anátema significa amaldiçoado. Por que não já está aqui no português atualizado? A tradução do Novo Mundo já traz um português mais atualizado. Vamos ver aqui também uma passagem aqui no livro de 2 Samuel. Vou perguntar para você o que significa uma mulher pejada. Você saberia dizer que é uma mulher pejada? Aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 5, no versículo, capítulo 11, versículo 5, de 2 Samuel. Estou aqui em 1 Crônicas. Samuel 11,5 diz assim, 2 Samuel 11,5: e a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: beijada estou.
talvez há 400 anos atrás, se soubesse o que significava uma mulher pejada. Mas vamos ver como reza aqui na tradução do Novo Mundo. 2 Samuel 11:5. Se você tiver de posse da tradução do Novo Mundo, você pode verificar aí, ó. E a mulher ficou grávida, portanto, mandou informar Davi e disse: estou grávida. A mulher pejada significa grávida, certo? No que diz respeito ao texto gramaticalmente correto, nós analisamos aqui só em 3 passagens e posso garantir para você que existem centenas dessas, mas essas 3 aqui provaram que a tradução do Novo Mundo ela tem um português mais atualizado, de fácil compreensão. Até mesmo muitos eruditos, no caso do Dr. Edgar Goodspeed, ele disse, o Dr. Edgar Goodspeed está acima de qualquer suspeito, porque esse doutor era um erudito bíblico, foi um erudito bíblico, traduziu Bíblias e era muito fiel. E ele disse que quando queria, de fato, ler uma tradução que se parecia com os manuscritos sagrados originais, ele usava a tradução do Novo Mundo. Edgar Goodspeed, que foi um erudito bíblico, uma pessoa acima de qualquer suspeita, né? Então ele passou a falar a respeito da tradução do Novo Mundo. Agora, no que diz respeito a gramaticalmente correto, né? Aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, analisando aqui a gramática, 2,7 de Gênesis, na tradução João Ferreira de Almeida, reza o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. A gente sabe que o ser humano ele possui um nariz, né? Um lápis aqui da tradução João Ferreira de Almeida, se você puder analisar na sua tradução aí, Gênesis 2,7, narizes. Vamos ver como é que reza aqui na tradução do Novo Mundo. Diz assim: Jeová Deus passou a formar o homem do pó do solo e a soprar nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem veio a ser alma vivente. Certo? Então, quando fala narinas, está certo, está correto. Nós temos 2 narinas, orifícios aqui no nariz, mas nariz nós só temos um. Aqui na tradução João Ferreira de Almeida, que é o Senhor Deus, né? Uma outra particularidade da tradução do Novo Mundo, né, é o nome divino, o tetragrama hebraico, né, escrito pelas 4 letras hebraicas Yod e Vavê, que aparece mais de 7.000 vezes nas escrituras da Bíblia, o nome de Deus. E que as traduções, a grande maioria das traduções, elas tiraram da sua Bíblia. Essa tradução aqui, que é a tradução João Ferreira de Almeida, certo? A edição revista e corrigida, muito embora em muitas passagens onde aparece o tetragrama hebraico, a primeira vez que o tetragrama hebraico aparece, que é em Gênesis 2,4, onde Jeová se apresentou fez a terra e os céus. Bem, aqui na palavra Senhor, né, Adonai, em hebraico, tem uma referência. E aqui ao pé da página, gostaria de mostrar aqui ao pé da página, né, onde está aqui amarelo, aqui, Ashley, está vendo aqui essa parte aqui ao pé da página, amarelinho? Por favor, mostra aqui, onde tem Jeová aqui. Está vendo aí, Ashley, Jeová? Está vendo aí? Mostrou aí na câmera? Então aqui ao pé da página, ó, a tradução João Ferreira de Almeida diz, ó, hebraico, Gênesis 2,4, Jeová. Então ela está me dizendo aqui, a tradução está me dizendo que todas as passagens que tiver Senhor em letra maiúscula é Jeová. Agora eu pergunto, por quê? Se sabe que o nome do tetragrama hebraico aparece nessas passagens onde tem Senhor, que são mais de 7.000 vezes, por que não colocaram? Assim como a tradução do Novo Mundo, que aparece Jeová em todas as passagens onde foi escrito, foi restituído. Por isso que é uma tradução diferente, né? Por quê? Porque é uma tradução fiel, uma tradução leal. Vale a pena você ler a tradução do Novo Mundo.
Nós observamos aqui que a gramática dela é correta, observamos que o português dela é atualizado, os seus escritores e tradutores são anônimos, né? Não quiseram mérito para si, mas o mérito realmente foi devotado única e exclusivamente ao Criador. Bem, nós não estamos desmerecendo a tradução João Ferreira de Almeida. Na realidade, o próprio João Ferreira de Almeida, quando ele traduziu a sua tradução, fez a sua obra, no século XVII, ou foi XVIII, se eu não estou enganado, ele colocou o nome Jeová em todas as passagens, nas passagens onde aparecia. Coisa que foi tirada de algumas traduções, de alguns copistas, certo tempo para cá. Mas aqui, a edição Revista e Corrigida, aparece o nome Jeová e centenas de vezes também. Se eu abrir aqui no livro de Ezequiel, onde eu enumerei aqui, acho, por favor. Ó, onde tem Jeová aqui, ó. Tá vendo aí? Só uma página, só 2 páginas, tá vendo? Tradução João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Então a tradução Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, ela afirma que o nome de Deus é Jeová e que ele aparece, né, centenas de vezes. Por que é importante isso? Quando você lê uma das coisas fundamentais para a nossa salvação, né, aqui no livro de Romanos, e eu tenho conversado com pessoas realmente sinceras, que são evangélicas, pessoas lá no meu trabalho, né, que acompanham os estudos que eu faço com os meus estudantes lá no trabalho, essa passagem de Romanos 10, 13, reza o seguinte, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando se fala em Senhor aqui, muitas pessoas entendem que está se falando de Jesus Cristo. Realmente, Jesus Cristo nós respeitamos, é o nosso Salvador, nosso Criador, devotamos nossa honra, somos filhos de Jesus no sentido de que Ele resgatou a vida de todo ser humano, principalmente aquele que procura respeitar e fazer os seus mandamentos, cumprir os seus mandamentos. Mas será que o apóstolo Paulo, aqui aos Romanos, ele estava se referindo realmente a Jesus, né? Aqui na tradução do Novo Mundo, diferente da tradução João Ferreira de Almeida, que só coloca Senhor e com letras minúsculas, não mais aquelas letras maiores conforme dito lá nas escrituras hebraicas, eu gostaria de analisar com você, pesquisador da Bíblia, pessoa sincera, que realmente analisa a Bíblia sem paixão, sem emoção, sem fanatismo, mas analisa realmente com a verdade, com a razão, com a perspicácia de pesquisar. Aqui na mesma passagem diz que pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Né? Mas como é que a gente pode saber realmente se aqui estava se referindo a Jesus ou ao Criador Jeová? Bem, aqui na tradução João Ferreira de Almeida, nessa passagem, dá uma referência que nos leva a Joel 2,32. Eu gostaria de levar o amigo lá para Joel, o profeta Joel, né? 2,32. É importantíssimo essas análises que nós fazemos, essa análise, porque a Bíblia diz que o conhecimento exato é que nos vai dar a vida eterna. Né? João 17,3 diz que adquire o conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, daquele que envia a Jesus Cristo, que isso significava a vida eterna. Então, se havemos de ter a vida eterna, precisamos realmente saber se aquilo que a gente aprendeu realmente tem fundamento, se realmente é a verdade. Não é só ir para uma igreja, escutar sensacionalismo, que nos leva à verdade. A gente tem que parar para analisar referências que está disponível hoje, né? E analisar para ver realmente quem está falando a verdade. Que diz assim, Joel, né? 2 diz assim, ó, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, por favor, Ashton, aqui, ó, Joel 2,32, a referência, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, só até aí. O Senhor aqui já aparece com letra maiúscula, né? E nós acabamos de analisar, na primeira passagem que aparece o nome de Jeová, aqui em Gênesis 2,4, onde a tradução João Ferreira de Almeida está dizendo para nós que quando aparecer Senhor aqui, está se referindo que no hebraico se diz Jeová. Então nós provamos aqui por meio da tradução Almeida, que é aquela passagem de Romanos 10:32, 10:13, realmente está se referindo a Jeová, que leva lá para Joel 2:32. Então, as testemunhas de Jeová não estão erradas.
quando coloca na sua tradução da Bíblia o nome Jeová, aonde realmente aparece. Então, o nome de Deus, o maior nome do universo, foi retirado das traduções da Bíblia. Certo? E a tradução do Novo Mundo, ela coloca em todas as passagens. Então, uma tradução fiel, uma tradução leal. Outra coisa que nós íamos analisar também é no que diz respeito a textos acrescentados. Né? A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas é alvo de muitas críticas, no que diz respeito, então, a dizer que algumas passagens da Bíblia é retirada. Né? Como, por exemplo, aqui, nós vamos ler aqui Mateus 17, 21. Mateus 17, 21, que nos diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Vamos ver como é que se diz aqui na tradução do Novo Mundo. Mateus 17, 21. O interessante que aqui na tradução do Novo Mundo, por favor, 21. Ó. Só um tracinho, tá vendo? Tá vendo aqui o tracinho aqui? Com algumas referências que eu mesmo anotei. Então por que na tradução do Novo Mundo tem só um tracinho, não tem o texto, pula para o 22, e aqui na João Ferreira de Almeida diz que essa casta de demônios não se expulsa não pela oração e jejum. Bem, procedimento de expulsar demônios, como todos sabem, e de jejum não é doutrina da Testemunha de Jeová. Só que isso aí é uma outra pesquisa que nós podemos fazer futuramente. Né? Mas nós estamos analisando que muitas pessoas podem dizer que as Testemunhas de Jeová tiraram essa passagem da Bíblia para apoiar a sua doutrina de não expulsar demônio e não jejuar. Mas será que essa passagem de Mateus 17, 21 realmente se encontra nos manuscritos mais antigos? Como é que a gente pode saber disso? Né? Bem, quando você pega uma Bíblia em hebraico, nessa mesma referência, certo? Essa mesma referência, nós passamos a analisar que no lado que está em português, ela contém essa passagem. Mas no lado hebraico, ela pula do 20 para o 22. Se você quiser realmente verificar, você que tem paixão pela palavra de Deus, que analisa sem emoção de religião, você pode analisar nos dois manuscritos mais antigos que está disponível. Se você tem condição de ir lá viajar até o Vaticano, né? E ver o código, o código sinaítico, que também está em um museu lá em Jerusalém, se eu não me engano. Mas se você não quiser fazer, se não tem condições de fazer essa viagem, não quer se dar o trabalho, você pode verificar na internet código sinaítico, datado do quarto século da Era Comum. É um dos manuscritos mais antigos que nós temos hoje, na atualidade, foram preservados, certo? E o Vaticano 1209, também dado da mesma época, é os mais aceitos, os mais respeitados, onde muitas traduções são tiradas. Né? Essa passagem aí não existe, ela foi acrescentada. Você vai ver que lá no Código Sinaítico, do capítulo 17, versículo 20, pula para o 22. Aí tem um tracinho. E na tradução do Novo Mundo tem dezenas que eu posso mencionar aqui para vocês, aqui que eu fiz a pesquisa e anotei. Ó. Mateus 18, 11, aqui na tradução do Novo Mundo tem só um tracinho. Capítulo 23, 14, Marcos 7, 16, 9, 44 de Marcos, 9, 46, e assim vai. Lucas, João, Atos, Romanos, até Apocalipse tem essas passagens que estão não retiradas da tradução do Novo Mundo, mas porque foram acrescentadas na tradução de João Ferreira de Almeida. Se você realmente tem paixão pela Bíblia, pesquise, vá em busca dessas informações, né? Porque a tradução do Novo Mundo é criticada, né? Mas eu acredito que depois dessa pesquisa, você vai analisar que realmente tem fundamento. Quando você analisar os manuscritos mais antigos, que é a fonte, tem que ir lá na fonte, no Código Sinaítico, no Vaticano 1209. Pode pesquisar no Google lá que você vai encontrar esses manuscritos expostos, traduzidos em inglês, e você vai analisar que realmente essas passagens não existem. Aqui tem várias, né? Lucas 17, 36, que tem só um traço, João 5, 4, Atos 8, 37, 15, 34, 24, 7 de Atos, 28, 29 de Atos, Romanos 16, 24, né? Marcos, como eu já mencionei aí, 9, 46, até mesmo em Marcos tem uma outra passagem no capítulo 16, porque o capítulo 16 de Marcos, ele só tem 8 versículos.
Você vai analisar lá no Código Sinai e verifica o capítulo 16 do livro de Marcos. Quantos versículos tem no Código Sinaítico? Que é o código mais antigo, o manuscrito mais antigo. Até mesmo o dicionário da tradução João Ferreira de Almeida, ele diz que essa passagem realmente não se encontra nos manuscritos mais antigos, datado lá do quarto século. Certo? Aqui na tradução do Novo Mundo, uma tradução fiel e verdadeira, uma tradução realmente que tem um português maravilhoso para você ler, não tem erro gramatical e até mesmo não tem textos acrescentados. Na realidade, nós passamos a analisar que a tradução João Ferreira de Almeida foi que copistas mal intencionados foi que acrescentou essas passagens na Bíblia. Talvez para apoiar as suas doutrinas. Nós vamos ver até mesmo outros textos aqui que não existem nas traduções mais conhecidas na Bíblia, que eu tenho aqui disponível aqui, algumas traduções bem conhecidas. Nós vamos já analisar outras passagens que muitas pessoas usam para criar até mesmo doutrinas. Mas voltando aqui para Marcos capítulo 16, a tradução do Novo Mundo diz que certos manuscritos antigos, ACD, versões antigas, VG, SY, acrescentam a seguinte conclusão longa, omitida por BSYRN, que é os livros que eu mencionei agora. Né? Alguns manuscritos e versões posteriores contêm uma conclusão curta, depois de Marcos 16:8, como segue. Aqui a tradução do Novo Mundo ela coloca esses versículos 9 ao 20, mas a gente não faz uso deles. E aqui a tradução é fiel em dizer que realmente essa passagem não continha realmente no livro de Marcos. Talvez, com certeza, a nossa tradução aqui está sendo revisada de novo, né, para melhorar mais ainda, ela não vai trazer mais essas passagens 9 ao 20. Ela traz aqui, mas ela explica que não se encontra nos manuscritos mais antigos. Outra passagem muito aceita pelas pessoas sinceras, né, é aquela passagem lá que fala da prostituta, né, que Jesus Cristo disse que quem não tem pecado atira a primeira pedra. Você vai ficar surpreso em saber que essa passagem ela não existe. Ela não foi escrita por João. Né? Por exemplo, aqui na tradução do Novo Mundo diz o seguinte, os manuscritos Aleph, BSY omitem desde o versículo 53 até o capítulo 8, versículo 11, que rezam com algumas variantes nas diversas versões de textos gregos, como segue. Então, capítulo 7, 53 a capítulo 8, versículo 11 não contém nas escrituras dos manuscritos mais antigos, Código Sinaítico, Vaticano 1209. Essas passagens realmente foram acrescentadas na Bíblia, então não vale a pena nós, que somos pessoas sinceras, usar como base essas passagens. Muito embora sejam aceitas já há séculos, mas nosso Criador ele não inspirou João a escrever essa passagem. Né? E a prova disso é que muitos manuscritos modernos e antigos eles não aceitam. Por exemplo, eu tenho aqui a Nova Versão Internacional, verificando essa passagem de Marcos e de João, e eu gostaria de mostrar para você, leitor sincero, leitor que gosta de pesquisar realmente as escrituras sem paixão, sem emoção. Aqui diz assim, alguns manuscritos antigos, referente a Marcos 16, não trazem o versículo 9, do 9 ao 20. Outros manuscritos do Evangelho de Marcos apresentam finais diferentes. Eu gostaria que você mostrasse aqui, acho que é bem pequenininho aqui, mas passasse devagar nesse pé da página aqui embaixo, para o leitor ver que na nova versão, né, nova versão internacional da Bíblia, gostaria que você passasse a câmera aqui para o leitor ver. A nota ao pé da página, lá no pezinho da página, tá vendo a nota ao pé da página? Do começo para o final. Tá vendo aí? Dá para tu ler aí? Vai passando até o final. Pronto. Então aqui essa tradução ela reza que essa passagem foi acrescentada. E essa tradução não tem nada a ver com as testemunhas de Jeová. Nova Versão Internacional é uma tradução muito respeitada também mundialmente. Né? E nessa passagem aqui de João, reza assim, 7,53, muitos manuscritos não trazem João no 7, capítulo 7, versículo 53, ao capítulo 8, versículo 11. Outros manuscritos deslocam o texto. Gostaria que você começasse daqui até aqui e depois visse o restante aqui. Do meio para cá, depois para o final. Passando de uma forma que dê para o leitor aí
ele realmente lê. Nova Versão Internacional. É uma outra tradução da Bíblia. Tem uma aqui também, a edição catequética, ó, a Bíblia Católica, que diz respeito aqui ao livro de Marcos e João, né? São passagens que muitas pessoas aceitam, até pessoas sinceras aceitam essas passagens. Aqui, vou marcar aqui, ó, essa passagem aqui, ó, todinha. Acho que está com caneta aqui, esta. Também reza a mesma coisa que a Nova Versão Internacional. Tá vendo aí? Referente a Marcos. E referente a João, aquela passagem lá muito conhecida, que atira a primeira pedra quem não tem pecado, né? Deixa eu ver se essa tradução aqui diz alguma coisa no que diz respeito àquela passagem lá de João. Parece 11 vezes aqui, ó. Aqui diz assim, ó. Tá aqui com caneta, ó. 7,53. Os 11 versículos seguintes faltam em muitos manuscritos, embora sejam canônicos. Parecem ser uma edição posterior a São João. Aqui está dizendo que são canônicos, mas não são, né? Mas aqui dá uma ideia de que realmente os manuscritos eles faltam, né? Ó, conforme a tradução. Ó, tá vendo? Tá arriscado de caneta aqui, ó. Tá vendo? O leitor aqui veio. E se você for analisar no Código Sinaítico, no Vaticano 1209 também, você não vai encontrar essas passagens. Ele vai pular do capítulo 7,52 para o capítulo 8, versículo 12, né? Então, a tradução do Novo Mundo está correta, está fiel no que diz respeito a esses textos que supostamente as pessoas condenam a tradução do Novo Mundo, que diz que essas passagens realmente foram acrescentadas. No que diz respeito à coerência, a tradução é da Bíblia, né? Por exemplo, gostaria de trazer a atenção aqui do leitor para o livro de Crônicas, como a tradução do Novo Mundo é coerente, né? Se você tiver de posse aí da sua tradução João Ferreira de Almeida, você abrir aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 21, falando de Jeorão, rei Jeorão, né? No capítulo 21, versículo 19, reza o seguinte: ó, e sucedeu que depois de muitos dias, chegado o fim dos 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidade, falando de Jeorão. E o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara a seus pais. Jeorão, no caso, era da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro de seus reis. Bem, Jeorão, ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. Se ele reinou 8 anos, quantos anos ele tinha? 32 mais 8, 40. No capítulo posterior, falando de Acasias, né, que é o seu filho mais moço que sucedeu ao trono, diz assim, capítulo 22, versículo 1 de 2 Crônicas. E os moradores de Jerusalém fizeram o rei Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar. Porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos, quando começou a reinar. E reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. Olha, se Jeorão, pai, morreu com 40 anos, como pode o filho mais moço dele ter 42 anos? No caso aqui, a tradução João Ferreira de Almeida está dizendo que Acasias tinha 2 anos mais velho do que o pai. Não existe o filho ser mais velho do que o pai. Então mostra aí uma falta de coerência na tradução João Ferreira de Almeida. Como é que nós vemos aqui na tradução do Novo Mundo? 2 Crônicas,
né? Não vamos analisar mais o 21, porque a gente já leu que Jeorão realmente morreu com 40 anos de idade. Mas vamos ver aqui, ó. Diz assim: e sucedeu nos dias que se seguiram, sim, ao expirarem 2 anos completos, que lhe saíram os intestinos durante a sua doença, e ele por fim morreu nas suas graves enfermidades. E seu povo não fez uma queima por ele, igual a queima pelos seus antepassados. Veio a ter 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 8 anos em Jerusalém. Então ele morreu com 40 anos. Mas aqui na sequência, capítulo 22, versículo 1, na tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, diz assim: então os habitantes de Jerusalém fizeram rei a Acasias, filho mais moço dele, em seu lugar. Porque a guerrilha que chegava com os árabes, a acompanhamento, mataram todos os mais velhos. E Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar como rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Com 22 anos dá para encarar. Né? O pai tinha 40, o filho tinha 22 anos. Tudo bem. Agora 42. Então mostra aqui a coerência. Se a gente for analisar no texto de Reis, né? Segundo as Reis 8, 16, 17, mostra que esse texto aqui está errado. Já no livro de Reis lá, 2, 8, 16, 17 e 25 e 26 que a gente pode analisar. Já no livro de Segundas Reis, falando da mesma passagem, né? Da maneira correta. Então, não tem fundamento as pessoas que usam a tradução do Novo Mundo, usam a João Ferreira de Almeida, dizer que a tradução do Novo Mundo está errada, e se esquecendo de analisar esses erros absurdos que encontram-se nessa obra, que eu respeito muito, mas ela precisa ainda ser muito apurada para poder ser encarada como uma tradução boa. 8 de Segundas Reis, 16 e 17 diz assim: e no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá, em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou. E 8 anos reinou em Jerusalém. Tudo bem. Agora vamos ver o 25 e 26. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Então aqui o texto já verte a mesma sequência, a mesma passagem, né, as mãos desse escritor, da maneira correta. 22 anos, como a tradução do Novo Mundo fielmente traduz, tanto nessa passagem, como também na passagem crônica, coisa que na tradução João Ferreira de Almeida mostra 42 anos. E ela vem sendo repetida erroneamente, vez após vez. Essa versão que eu comprei aqui, a tradução João Ferreira de Almeida, ela data de 2009. Que é esta? 2009. Tá vendo? Porque não já se corrigiu. Então, a nossa tradução do Novo Mundo, português atualizado, coerente, uma tradução de fácil entendimento, uma tradução que não contém textos acrescentados. Tradução de 84, já estamos revisando ela para palavras como, por exemplo, fornicação, que agora será vestida por a palavra imoralidade, que é mais fácil. Muitas pessoas entendem o que é fornicação, mas a palavra imoralidade se tornou mais comum. Então a tradução do Novo Mundo, ela é fiel. Por que que isso é importante? Porque aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse 22, 18 e 19, que diz respeito à tradução de Bíblias, o Senhor Jesus Cristo ele disse o seguinte, capítulo 22, 18 e 19: se alguém tirar qualquer coisa das palavras do rolo desta profecia, Deus lhe tirará o seu quinhão das árvores da vida e da cidade santa, coisas das quais se escreve neste rolo. E aquele que dá testemunho. Aliás, eu vou ler logo do 18, né?
Eu estou dando testemunho a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste rolo. Se alguém fizer um acréscimo a essas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste rolo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do rolo desta profecia, Deus lhe tirará o seu quinhão das árvores da vida e da cidade santa. Então a pessoa perderá a sua vida eterna se tirar e acrescentar. Eu provei que na tradução do Novo Mundo o nome Jeová aparece em todas as passagens, como realmente o texto original grego e hebraico ele apresenta, principalmente o hebraico. 7.023 vezes o nome Jeová aparece no seu tetragrama hebraico, Yod-Heh-Vav-Heh. A tradução do Novo Mundo ela restituiu. A tradução Almeida ela tirou. A revista é atualizada, né, que é a revista corrigida. A atualizada não aparece o nome de Jeová em nenhuma passagem. Mas aqui diz, a própria tradução Almeida diz que o nome Jeová realmente existe. Onde tem Senhor, com letra maiúscula, é o nome Jeová. E eu mostrei aqui que ela colocou. Então, as traduções da Bíblia estão tirando o nome mais importante da Bíblia. Então, à luz desse texto que nós vimos aqui, você que é pessoa sincera, vai querer usar uma tradução e realmente não se tira nada. Eu provei aqui, por meio dessa tradução e da tradução do Novo Mundo, que tem textos acrescentados. Que a tradução do Novo Mundo tem um traço, tem textos acrescentados aqui. Ó. Aquela passagem da prostituta, a passagem de Marcos 9 ao 20, e aqueles textos na tradução do Novo Mundo, só o tracinho aqui vem acrescentado, que pessoas sinceras até formam doutrina em cima dessas passagens. Agora, uma outra polêmica, que você também, eu incentivo você, leitor sincero da Palavra de Deus, a pesquisar, é o que se encontra aqui no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7. Quando se fala de acréscimo, e tirado das Escrituras Sagradas passagens, não podemos deixar de mencionar essa passagem. Aqui na tradução Almeida, revista corrigida, também a atualizada, ela diz assim, ó, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E o 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses três concordam. Se nós passarmos a analisar aqui na tradução do Novo Mundo, não reza dessa forma. 1 João 5, 7 e 8. Diz assim, ó: porque são três os que dão testemunho: o Espírito e a água e o sangue. E os três estão de acordo. Então aqui apoiando até mesmo a doutrina da Trindade, palavra que nem aparece na Bíblia, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa, um Deus trino. É uma coisa até difícil de se entender, até mesmo para aquelas pessoas que acreditam. Na tradução João Ferreira de Almeida, essa passagem. Nós não colocamos essa passagem como reza aqui. Por quê? Quem é que está certo? A João Ferreira de Almeida ou a tradução do Novo Mundo que não quis? Porque nosso procedimento é crer que Jeová é a autoridade suprema, o Deus Todo-Poderoso. Jesus é a palavra, o Filho de Deus, que é o nosso Salvador. E o Espírito Santo nem sequer é uma pessoa, é uma força ativa que Deus usa para realizar o seu propósito. À luz dessa passagem aqui, se apoia o ensino da Trindade. Como é que a gente pode saber se isso é verdade ou não? Se você for analisar aquele código, o código sinaítico, códice sinaítico, e você for analisar nessa passagem, você vai ver na tradução ao lado, do grego, que ela reza conforme está aqui na tradução do Novo Mundo. Essa passagem testifica no céu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um, foi acrescentado na Bíblia. E não é só a tradução do Novo Mundo que fala isso, não. A Nova Versão Internacional, que é uma das traduções também traduzida em português que nós estamos vendo aqui, lê assim, ó. Gostaria que a Esther mostrasse aqui, está até destacado aqui, Esther. Pode botar bem o versículo 7, Esther, e o 8. Deu para ver aí? Leitor, deu para ler? Tudinho o versículo. Diz assim, ó: há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes, estão de acordo, se completam, se concordam entre si. Não tem Pai, Filho e Espírito Santo no céu, que os três são um. A catequética é louvável que essa tradução da Igreja Católica,
E os católicos realmente eles acreditam que Deus ele também é uma trindade. Aqui diz assim, ó, no 5, 7 e 8. Alguns manuscritos anunciam os versículos 7 e 8 assim: são 3 os que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E os 3 são um. E 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são um. Alguns manuscritos anunciam, né? Mas se você for ler aqui, ó, são assim 3 os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 dão o mesmo testemunho. Aqui ele coloca, conforme a Nova Versão Internacional e a tradução do Novo Mundo, diferente da tradução João Ferreira de Almeida, a tradução catequética, por favor, tradução de católicos, pessoas que acreditam na Trindade. Mas se nós formos ver aqui, Ashley, ó, os versículos 7 e 8, ó, 7 e 8, para o leitor sincero ler, não rezam. Então, seria bom que você, a partir de agora, passasse a analisar essa passagem com mais cautela e ver se realmente tem fundamento, né? Porque muitas pessoas evangélicas, elas usam essas passagens para confirmar que Jesus Cristo e Deus são a mesma pessoa, que seria improvável, né? Porque, por exemplo, eu gostaria de analisar com vocês aqui, ó, textos lógicos da Bíblia, Jesus falando. Eu acredito que qualquer tradução tem essa passagem. Mateus 4 diz assim, ó, livro de Mateus 4, versículo 7, ó, diz assim, ó, Jesus disse-lhe, novamente está escrito: não deves pôr Jeová teu Deus à prova, né? Aí mais lá na frente, Jesus disse-lhe então, no versículo 10: vai-te, Satanás, pois está escrito: é a Jeová teu Deus que tens de adorar, e é somente a Ele que tem de prestar serviço sagrado. Jesus Cristo não disse somente a mim, porque se Jesus Cristo fosse Deus, lógico que Ele, né, ia dizer que tinha que prestar serviço sagrado a Ele. Quando Ele foi batizado com o Espírito Santo, João batizou e Jeová Deus disse assim: este é meu filho amado, eu tenho aprovado. Teria sido ilógico acreditar que Jesus, Jeová e o Espírito Santo fossem 3 em 1, porque Jesus estava sendo batizado, sendo aprovado por Ele mesmo, Ele sendo batizado, aprovado por Ele mesmo, e sendo batizado com Ele mesmo, que Ele disse que Ele foi batizado com o Espírito Santo, né, que desceu em forma corpórea de uma pomba. Devemos acreditar que Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Até mesmo aqui no livro de João, eu posso ler aqui na tradução João Ferreira de Almeida, já entrando no campo aí da pessoa de Jeová. João 8, que nós vamos analisar também o versículo 1, que é uma polêmica, né, que as pessoas fazem, até mesmo pessoas sinceras. Nós não estamos criticando aqui motivações, mas sim derrubando doutrinas falsas à base da Bíblia, né? João 14, mostra aqui o 28, que está até riscado aqui, ó. Na minha pesquisa aqui, eu já risquei aqui para mostrar para os meus estudantes da Bíblia que Jesus nunca disse que era Deus. Está vendo aí? Deu para ler o versículo aí, 28? Eu vou ler agora aqui, ó. Ouviste o que eu vos disse, que era Jesus falando. Como é que eu sei que é Jesus falando? Eu tenho uma tradução João Ferreira de Almeida também aqui, ó, com concordância revista e corrigida. Essa mesma passagem aqui, dá para a gente saber que é Jesus falando, porque ela é escrita de maneira diferente. Ela verte as palavras de Jesus destacadamente. João, capítulo 14, versículo 28. Aqui ó, Jesus falando, ó, em vermelho. Bota aqui, ó, tá vendo? 28. Deu para ler aí? Diz assim, ó: ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Certo? Então Jesus Cristo estava dizendo que o Pai, que o soberano Senhor Jeová, conforme a tradução Almeida, ela concordou que o nome de Deus é Jeová,
Jesus estava dizendo que ele era maior do que o próprio Jesus, né? Muitas pessoas fazem uma polêmica no que diz respeito ao livro de João, capítulo 1, versículo 1, por analisar somente aqui a tradução Almeida. João 1:1. Agora vamos analisar o português, né? Da maneira correta, a gramática correta. Leu aí o versículo 1? Bota os dois também aí para o leitor ver. Diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Bem, o verbo estava com ele mesmo? Como é que pode, né? O sujeito é um, predicado é outro. Não pode ser a mesma pessoa. Porque aqui no grego original, não se existe o artigo indefinido, uns e uns. Certo? Então, quando se vai traduzir do grego para um outro idioma que usa os artigos indefinidos, tem que se colocar para se dar o entendimento correto, a tradução correta. Aqui no grego original se reza hotheos, né? O Deus. No princípio, o hotheos, o Deus, estava com o logos, um Deus, né? Mas lá tem só teos, hotheos e teos. No princípio, o hotheos estava com logos, que é o teos. Teos é Deus em grego. Por quê? Porque nós temos que traduzir um Deus. Na tradução do Novo Mundo, nas Escrituras Sagradas, que muitos evangélicos criticam, dizendo que foi traduzido errado, que diminui a pessoa de Jesus Cristo. Na realidade, nós não diminuímos a pessoa de Jesus Cristo. As Testemunhas de Jeová, todo ano, elas comemoram a morte de Cristo, que é o arranjo que Jeová criou para salvar a humanidade. Então nós não desprezamos Jesus Cristo de forma alguma. Muito pelo contrário, as pessoas que dizem que Jesus é Deus estão desprezando a Jeová, o Criador do Universo, porque estão deixando ele de lado, fazendo com que ele não exista. Aí já é o oposto daquilo que nos acusa, eles que são acusados por eles mesmos, porque eles dizem assim, pessoas sinceras que eu digo, né? Até pessoas sinceras dizem isso. No princípio era a palavra, ou o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, né? Porque está traduzido corretamente. Algumas referências, né? Algumas referências de erudito, pessoas que realmente entendem do assunto, né? Elas dizem que o verbo estava com o Deus, e o verbo era divino, né? Tem aqui várias referências que mostram, né, de traduções, né? No início era a palavra estava com Deus e a palavra era um ser divino. No início era o verbo estava com o Deus e o verbo era um Deus. Um manuscrito do século XVIII. Então existe uma várias gamas de referências, não só a tradução do mundo que fala que era um Deus. Para quem entende o grego, não tem dúvida do que o apóstolo João estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que Jesus, no princípio da criação, ele estava do lado de Jeová. Por isso que ele era a palavra. Jeová ensinou para Jesus tudo o que ele queria que a humanidade soubesse. Jesus se esvaziou, desceu à terra e ensinou para nós. É a testemunha fiel e verdadeira, Jesus Cristo. Não estava dizendo que Jesus era Deus. É tanto que se você analisar o versículo 2, diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Está entendendo? O versículo 18, na tradução Almeida, diz assim, ó: Deus, Jeová, nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, Jesus, a palavra, o Logos, o Verbo, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, se a gente for parar para analisar dezenas, centenas de textos de Jesus, comparado com o Filho. Se você fosse comparar que uma pessoa era igual a outra, o que você usaria? A pessoa era igual, né? Você usaria pai e filho? Você ia usar irmão. É mesmo irmão gêmeos, né? A Bíblia nunca disse que Jesus era irmão de Jeová, mas disse que Jesus era filho de Jeová. Então, se você for comparar uma pessoa que tem mais autoridade com a que tem menos autoridade, que ilustração você usaria? Pai e filho. É questão de respeito, isso é lógico. Um amigo meu lá do trabalho, ele perguntou se Jesus ele ensinava sobre Jeová. Bem, fiquei impressionado, uma pessoa que já está na igreja há tanto tempo, perguntar se Jesus falava sobre Deus. Mas mesmo assim, eu, amorosamente, ele é uma pessoa sincera, estou tentando ajudá-lo por meio da Bíblia.
né? Jeová está me usando para poder ajudá-lo. E o interessante é que, aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 9, diz assim, ó, Mateus 6, 9. Mas tu, quando orares, entra no quarto, capítulo 6, no 9, diz assim, ó, portanto, vós orarei assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Jesus estava orando ao seu Pai, que estava no céu, e estava santificando o nome de seu Pai. Como é o nome de Deus? O que foi que a tradução Almeida disse aqui? Senhor Deus, que eu mostrei logo no início da nossa palestra. Jeová. Jesus usava o nome de Deus? Bem, aqui ele estava incentivando a humanidade inteira a santificar. Jesus Cristo é um exemplo a seguir. Se Jesus Cristo ele é um exemplo a seguir, ele estava ensinando a santificar o nome de Deus, é lógico que ele usava o nome de Deus na sua pregação. E isso é bem destacado aqui no livro de João, até mesmo no capítulo 17 de João. Você pode analisar na sua própria tradução Almeida. Versículo 6, a princípio diz assim, ó. No começo você vai observar que esse capítulo é Jesus fazendo uma oração a Deus, né? Jesus, no versículo 1, falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Será que Jesus Cristo era uma pessoa que não tinha noção? Se ele era Deus, para que ele ia falar com uma pessoa lá no céu? Dizendo, Pai, tem lógica, tem sentido. Para onde a gente corre não tem sentido. Acreditar que Jesus é Deus. Né? Jesus sempre orava ao seu Pai. Quando ele ia realizar um milagre, ele orava a Deus. Ele foi ressuscitar Lázaro, ele orava a Jeová. Aí eu disse aqui no versículo 6, do capítulo 17. Manifestei, ou no grego original, tornei conhecido o teu nome, né? Falando com Jeová, com seu Pai, aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Já no final desse capítulo, no versículo 26, 17 de João 26, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus também disse que era igual aos seus apóstolos, no sentido de que eles estavam de acordo. Quando ele disse que ele era igual ao Pai, estava de acordo com Jeová. Então Jesus, ele, na sua pregação, na sua campanha missionária na terra, ele disse que o seu Pai, Jeová, ele disse que tornava o nome dele conhecido. Ele tanto santificou como ele tornou conhecido. Você torna o nome de Deus conhecido, Jeová, conforme a sua tradução Almeida disse que o nome de Deus é Jeová? Ou você ainda persiste erroneamente em acreditar que Jesus é Deus? Sinceramente, eu gostaria de agradecer por nós termos analisado aqui essas passagens bíblicas. E eu espero que você, que é uma pessoa sincera, possa realmente analisar tudo que nós fizemos, falamos, e ver que a tradução do Novo Mundo realmente é uma boa tradução. Muito obrigado.